Neste momento, queremos agradecer ao nosso Pai a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos em Teu santo nome, e vamos dar início à nossa manhã, ouvindo o nosso louvor, participando em silêncio e agradecendo essa oportunidade mais uma vez. Jesus, meu mestre, como pode tanto amor em ti caber? Jesus, meu mestre, hoje quero a minha vida oferecer. Trouxe renovo ao falar, melhores escolhas no caminhar. Curou, fez andar, enxergar, acalmou as águas do mar. Teu ministério é luz, acende a esperança com teu poder. Me move, me ergue, Jesus, só em ti eu posso viver. Me deixe tuas vestes tocar, me banhe em tuas águas de amor, me faz todo dia lembrar nosso encontro no monte, Senhor. Partilhamos vinho e pão, de mãos dadas em comunhão. Está em tua presença, Senhor, é reviver todo o teu grande amor. Partilhamos vinho e pão, de mãos dadas em comunhão. Está em tua presença, Senhor, é reviver todo o teu grande amor. Está em tua presença, Senhor, é reviver todo o teu grande amor. Oremos. Senhor, ensina-nos a falarmos com todos como irmãos, com sinceridade e amor, respeito e seriedade. Que a nossa linguagem, Senhor, seja clara e franca, principalmente, Senhor, quando falarmos das imensas responsabilidades que Jesus nos atribuiu. Responsabilidades inalienáveis, imediatas e intransferíveis. Recordemos o pregai em tempo e fora do tempo do apóstolo Paulo de Tarso. Aquele que deseja seguir o Cristo tem de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Renunciemos, então, às preocupações materiais. Ofertemos ao mundo apenas o indispensável, para que a grande família humana se beneficie da grandiosa obra de regeneração planetária. Que assim seja. A poesia de hoje chama-se Amor, Divino Amor. Amor, divino amor, amor que vem do Senhor. Melhor não pode existir, igual não irás encontrar, nem na terra, nem em outro lugar. Amor que acalma, amor que cura, amor incondicional, imaterial, amor que vem das esferas mais luminosas, que nada pede em troca, o amor que só espera por ti, que só deseja te ver sorrir, que busca o teu pranto secar sempre que a tempestade vier te atordoar. Amor que está à sua espera, amor do verbo amar, que só em Cristo irás encontrar. Essa poesia de hoje foi inspirada e escrita por mim mesma, por Amanda. Então, queridos irmãos, o tema da nossa palestra da manhã de hoje é sobre a oração dos justos. E, inclusive, vou aproveitar um trecho da poesia, daqui a pouquinho mais, para falarmos, né? Quando
na poesia, Amanda cita no momento da dificuldade, né? E aconteceram vários momentos difíceis na vida dos apóstolos, e eles rogavam a presença de Jesus, e ali ele estava para poder estar retirando deles, né, esse processo de sofrimento, de dor, como aconteceu naquele momento em que eles estavam no barco, né, e veio aquela tempestade toda. Daqui a pouquinho eu vou falar isso. E para darmos início, além de tudo que já foi nos falado, nos ensinado através da oração maravilhosa de Carla. Que bom, Carla. Realmente, todas as manhãs ouvir as suas palavras direcionadas a Deus, o agradecimento seu é imenso, dá para a gente perceber a sua fé no mentor Paulo de Tarso, em tudo que ele construiu na sua vida, na nossa vida, se encontra sempre nas suas orações. Que bom. E nos hinos também, né? Então, nós estamos, assim, cercados de proteções, cercados de palavras, né? E aí a gente vai falar sobre palavras, sobre a importância dessa oração, como é realmente que essa oração tem sido feita, né? Quais são os sentimentos que a gente envolve quando a gente vai falar com Deus? Ele sabe dos nossos sentimentos, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão 456, que vai falar sobre a faculdade que tem os espíritos de penetrarem nos nossos pensamentos e sentimentos. Também nós vamos estar discutindo sobre esse assunto, né? Veem um espírito tudo que fazemos? Veem, claro, né? Eles estão sempre nos envolvendo, mas temos uma advertência com relação a isso. Mas eu vou ler aqui para nós um dos salmos do meu compromisso, que eu acredito que é de compromisso de todos os mempasianos, que é o Salmo 142. Ele foi escrito por Davi. Davi, ele é uma personalidade, né? Incrível, e que começou seus dias como pastor de ovelhas e terminou seus dias como rei de uma grande nação, como chefe de uma nação. E ele sempre esteve, né, ligado em oração a Deus. Todas as coisas que lhe aconteciam, ele ia lá e falava com Deus. Então, ele é responsável por o maior número de salmos, né, escritos na Bíblia. São 72 salmos escritos por Davi e os outros 30 e poucos divididos aí em vários outros profetas também. Então, essa oração de Salmo 142 é quando Davi estava na caverna. E a gente pode trazer para os dias de hoje, né, quando nós estamos na caverna. Que caverna seria isso, né? Caverna das nossas atribulações, das nossas angústias, dos nossos sofrimentos. Temos tido essa vontade de quando, essa força de quando nós estamos na caverna das nossas angústias, do nosso sofrimento, realizar as nossas orações, buscar ajuda de quem realmente pode nos dar ajuda, das mãos poderosas que existem, né, através do nosso Deus, rogar ajuda aos nossos guias espirituais, os nossos benfeitores. Temos feito isso? Então vamos ver como foi que Davi, nessa oração 142, ele colocou suas palavras, né? Como foi que ele fez essa sua lamentação no momento em que ele encontrava-se bastante aflito e com uma certa demonstração de medo do que estava se passando com ele como chefe de nação. Então ele diz: a minha voz eu clamo, um grande brado ao Senhor. Em voz alta imploro ao Senhor. Ponho diante dele toda a minha tristeza, toda a minha dor. Ponho diante dele toda a minha inquietação. Eu lhes ponho toda a minha angústia, na hora em que o meu espírito enfraquece. Então, nesse momento em que Davi se encontra enfraquecido, sofrido, perdido, cheio de temores, angustiado, o que ele faz? Ele vai à sua janela e começa a orar a Deus, porque ele sabia naquela época, e hoje ele sabe, né? Hoje ele é um grande colaborador no universo para Deus, ele é um espírito de grande escalão,
e ele está envolvido na obra do Cristo, sim, né? Aí como um espírito de luz, inteirando por todos os círculos das doutrinas espirituais, ou seja, de todos os cleros religiosos. Lá está Davi, né? Cumprindo com a sua obrigação de profeta, resistente, fiel, né? Solidário ao trabalho, solidário às tarefas missionárias. E ele continua, na hora em que o meu espírito, né, enfraquece, vós conheceis o meu caminho. Ele era tão amigo de Deus que ele sabia que ele podia estar falando com Deus com toda a sua verdade, com toda a sua pureza, diante daquele processo que ele estava passando. Então, olho para a direita e vejo, nascendo em que ando, ocultaram-me um laço. Davi estava falando sobre o que ali? Ele estava falando que ele se sentia aprisionado, como se houvesse feito acontecido para ele uma grande armadilha, né? Ele era chefe de governo e realmente liderar uma nação, existem coisas difíceis para um profeta, para um homem justo, né? Então, a oração do justo, nesse momento, fala dessa abertura de que Davi ele conseguia falar para Deus todo o seu sentimento, toda a sua verdade. E ele rogava ali naquele momento instruções, orientações, para que ele pudesse lidar com aquele povo, né, daquela época, aquele povo difícil, toda a sua nação difícil, de pessoas com pensamentos diversos, né, com hábitos diferenciados daquilo que era proposto para o povo de Deus. Então, ele dizia, olho para a direita e vejo, não há ninguém que cuidasse de mim, ou seja, ele não tinha com quem ele compartilhar aquela angústia que ele passava naquele momento. Não tinha ninguém que o pudesse socorrer, né? Então, essa oração diz que Davi estava na caverna, né? Como se ele tivesse fugido por medo de alguma coisa muito grande que estava acontecendo na sociedade em que ele era, né, o chefe daquela nação. Então ele diz, não existe para mim um refúgio, ninguém que se interesse pela minha vida. Eu vos clamo, Senhor, vós sois o meu refúgio. Então, olha só, a certeza que Davi tinha, né, de que Deus era o refúgio dele, de que a companhia divina era realmente o caminho que ele conhecia e que ele tinha certeza de que ele iria realmente, né, ser salvo, ser atendido, ser visto, né? Ele dizia aqui que ninguém olhava para o que ele falava, ninguém se preocupava, né, com os sentimentos dele ou com o que ele tinha ainda que resolver, né? Então ele diz, eu vos clamo, Senhor, vós sois o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, né? Meu amparo na terra dos vivos, né? Dos encarnados. Atendei, então, meu clamor, porque estou numa extrema miséria. Então ele diz, eu estou muito empobrecido, fragilizado. Ele não sabia como realmente se colocar diante da problemática que ele estava vivenciando ali naquele momento como chefe de nação. Então ele queria realmente colocar algumas diretrizes e essas diretrizes não estavam sendo aceitas pelo povo de uma forma geral. Então ele se lamentava, ele sofria, porque ele sabia, né, que o melhor caminho era o que ele estava indicando à humanidade, àquela população que dependia dele. Então ele dizia assim, livrai-me daqueles que me perseguem. Olha só, daqueles que me perseguem. Alguém aí está se sentindo perseguido? Algum de nós temos nos sentido perseguidos, alguma coisa tem nos incomodado, nos tirado o sossego. Se estiver passando por um processo de angústia, de aflição, ore a Deus. Busque a Ele. Mas olha, busque com lealdade, com verdade, né? Conte para Deus a sua lamentação, mas não esconda nada. Porque, como eu falei, no livro dos Espíritos está mostrando que Deus conhece os nossos maiores, nossos profundos sentimentos. Está aqui no livro dos Espíritos, a questão 457.
Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Sim, muitas vezes, além até do que vocês desejam que eles possam saber. Porque nós temos o costume, foi nos ensinado, que a gente pode, né, estar escrevendo cartinhas, escrevendo lamentações, falando, contando sobre o que se passa conosco. Então, além daquilo que a gente conta, os espíritos sabem muito além, eles já estão entendendo. Mas é importante que a gente fale, né? Essa é a orientação que temos recebido ao longo dos anos, que temos frequentado, né, a nossa casa de amor e fraternidade, que é o Paz, né, o mensageiro da paz espiritual, o nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que Jesus significa Emmanuel, né? E traduzindo Emmanuel é amor, é Deus conosco. Então, a gente entende, né, porque Jesus disse que ele estava com Deus e Deus estava com ele. E se ele estava no meio de nós, Deus também está no meio de nós. Bom, então, voltando aqui, Davi pedia, né, socorro a Deus. Ele pedia desesperadamente, né? Atendei o meu clamor, porque estou numa extrema miséria. Ele estava completamente, né, empobrecido, então ele levantava a voz para falar com o Altíssimo. Percebem? Percebem essa poderosa condição que nós temos, que é a oração? Percebem que nós podemos estar em silêncio, elevando a nossa voz e colocando ali, né, fazendo aquele rascunho dos nossos sentimentos e passando para Deus. Ele vai fazer um raio-x, porque se a gente faz um rascunho, ele vai lá e faz um raio-x. Ele sabe de tudo, completamente daquilo que se passa conosco. Pois é. Mas o mais interessante disso, assim, o mais bonito, o mais belo de tudo isso, é a gente compreender que a oração é uma condição grandiosa, é o caminho que a gente tem para estar diante de Deus, do único que pode nos socorrer em momentos de grandes tormentas, né? Em momentos de grande dificuldade. E Davi, ele continuava a falar assim: tirai-me desta prisão, para que possa eu agradecer ao vosso nome. Os justos virão até mim e rodearão-me quando me tiveste feito este benefício. Então, ele acreditava, ele tinha toda a certeza de que, após a oração dele, Deus iria enviar para ele a solução de um problema que ele precisava de ajustar ali naquele momento. Ele tinha convicção disso. Embora ele estivesse completamente abatido e sabendo que ele estava sendo perseguido pelos olhares, pelas falas que ele ouvia, ele se sentiu completamente abatido. Ora, possível que nós nos sintamos assim muitas das vezes, não é? Quantos de nós já nos sentimos às vezes, ou já sentimos outras vezes, por longos tempos de nossas vidas, perseguidos ou sofridos por alguma coisa? É possível que algum de vocês estejam agora olhando para, fechando os olhos e pensando na vida de um tempo atrás, de quantas das vezes vocês estiveram, né, se sentindo perseguidos, desesperados, fora do seu conteúdo espiritual, da sua segurança, sentindo-se então completamente enfraquecido e empobrecido. Lembrou que quando orou, Deus enviou ajuda? Mas olha, Deus envia ajuda. Mas ele faz uma coisa muito importante, como ele fez com Isaías, lá no capítulo 42, no capítulo 43, versículo 26, ele diz assim: Isaías envia para Deus o seu clamor, a sua preocupação, sua dor, né? Seu sentimento, seus problemas, e Deus vira para ele e fala assim, no capítulo 26, Isaías, refresca aqui a minha memória. Vamos fazer aqui um belo arrazoado. Vamos conversar e ver se a tua lamentação tem realmente razão de ser. Então, quando nós fazemos oração, e muitas das vezes nossas petições demoram a serem atendidas, olha, é porque talvez, não, com certeza, nós não falamos exatamente aquilo que nós tínhamos que falar.
E aí Deus fala assim, bom, eu vou esperar que o meu filho fale para mim realmente, que ele coloque tudo o que realmente aconteceu, que ele faça para mim, né, um pergaminho de tudo aquilo que anda se passando dentro dessa situação, para que eu veja a forma que eu possa, então, ajudá-lo. Então, Deus falou assim com Isaías, né? Refresca a tua memória e possamos discutir. Apresenta tuas contas para eu te justificar, para que eu possa realmente te dar um auxílio, uma justificativa e te enviar uma solução. Vamos aqui refrescar a memória, né? Apresenta tuas contas para que eu possa aqui mostre as tuas razões para que eu possa então encontrar a solução das tuas verdades. É um ponto de reflexão para nós. Não é? Então, houve um momento em que, agora eu vou falar dentro da poesia, quando falou a respeito, né, também das preocupações, dos sofrimentos. Então, lá no capítulo de Mateus, vou abrir aqui para nós, no momento em que aconteceu a multiplicação dos pães, né, todas as pessoas começaram ali a se dispersar, já estava anoitecendo, e aí então Jesus pede para que os seus discípulos entrem no barco, né, e então, a partir daquele momento que eles entrarem no barco, eles aguardassem que ele ia então orar. Então, todos aqueles seus discípulos e mais algumas pessoas que estavam ali, aproveitando daquela palestra maravilhosa, daquela presença divina que Jesus proporcionava, né? Daquela iluminação que Jesus, com a sua presença, proporcionava a todos aqueles que se manifestavam estar presente diante dele. Ele então falou, agora eu vou fazer a minha oração, preciso de silêncio, e vocês peguem o barco e atravessem para o outro lado. Então, assim, seus discípulos fizeram. Essa passagem está no capítulo 14, no versículo 22, quando, então, de repente, começa uma grande ventania, e o barco começa a balançar, e as ondas invadirem, né, o barco. Os discípulos começaram a se sentir, né, nervosos, preocupados. Alguns estavam dormindo, porque já era de madrugada, já era lá para as 2, 3 horas da manhã, e aquela ventania forte, aquela chuva torrencial, e caía sobre o barco ficava inseguro. E eles, aquela preocupação toda, aquele medo todo, meu Deus, o que vai acontecer? O barco vai virar, iremos morrer. E, de repente, então, quem aparece para eles? Jesus. Mas olha só o que aconteceu, olha só que coisa interessante. No capítulo 26. Quando os discípulos, entretanto, já a boa distância da margem da barca, que estava agitada pelas ondas, pôs o vento se em contrário, pela 4ª vigília da noite, ou seja, já de madrugada, e Jesus então se desponta sobre as ondas, flutuando, andando sobre as ondas do mar. E eles olham, e o que eles falam? É um fantasma? Gente, está lá, né, no versículo 26. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo e disseram, é um fantasma? Então, o que essa palavra fantasma provoca? Vamos pensar assim quando éramos crianças, ou até mesmo as nossas crianças de hoje, né? Por que eles têm medo da palavra fantasma? Então, a palavra fantasma significa algo, né, que é intocável, que você não consegue alcançar, que é aquilo que está fora do seu alcance visual, mas te provoca medo. Nossa, já conhecia Jesus, mas não conhecia totalmente. O medo cega, né? Eu costumo falar que o medo cega a cabeça, mas é verdade. O medo cega o seu raciocínio, impede de você perceber que você pode estar ali recebendo uma ajuda, né? Então, eles, ao verem Jesus caminhando sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma, né? E aí eles falaram, nossa, é um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. É bíblico, pode anotar aí, capítulo 14, Mateus, versículo 22, né, ao 26,
a gente vê essa passagem aqui. Então, é um fantasma, mas Jesus logo lhes diz: tranquilizo-vos, sou eu. Jesus vai, então, fala para ele. Isso acontece conosco, eu estou rindo agora, mas eu sei quantas vezes nós passamos por medo, né? Quantas vezes sentimos medo, quantas vezes o medo tomou conta da nossa razão. Olha, gente, eu sou uma pessoa super corajosa. E eu gostaria que vocês aprendessem isso também. Porque o medo, ele te tira completamente a razão de pensar. Enfrente-os. Não pense que vocês são fracos, que o medo pode ser mais forte do que você. Não deixe isso acontecer. Não vem dizer que é difícil, porque não é não. Porque se você tem fé, não é difícil. Ou então, a sua fé, nós vamos ver daqui a pouquinho, em um dos capítulos seguintes. Como é que está a sua fé? Né? Porque não basta dizer que é um cristão, dizer que tem fé. Você tem que praticar. Não é isso? Então, como o próprio João falou, na sua primeira carta, que a fé é um amor em movimento. E o amor de Deus, ele apaga todo o medo, ele extirpa o medo da criatura. Então, se você ainda tem medo, seja de qualquer coisa, é porque sua fé ainda está enfraquecida. Então, se você ainda tem medo das experiências da vida, é porque a sua fé de cristão ainda está enfraquecida. Você ainda não está conseguindo acreditar na palavra, e a palavra, então, é morta para você. Porque já fala no Antigo Testamento e no Novo Testamento que a palavra ela é morta, porque ela só se torna viva quando ela passa a ser vivenciada com toda certeza. A palavra ela só é viva quando você consegue colocá-la em prática. Então, a palavra de Deus, ela é a sua fé em movimento, então ela te fortalece. Não adianta dizer que tem fé se você tem medo. Se você tem medo, você afasta a benfeitoria espiritual de perto de você. Em frente, seja corajosa. Você é capaz de movimentar as montanhas, porque Jesus disse: a fé, a verdadeira fé, ela é capaz de movimentar montanhas imensas na sua vida. Então, o medo é uma montanha perigosa. Ultrapasse-a. Coloque a sua força, a sua energia para funcionar. Rogue a energia poderosa do universo que vocês têm em vocês, em torno de vocês. Eu tenho em torno de mim essa energia poderosa. Eu confio plenamente. Nada me para, nada. Porque eu confio em Deus, porque eu oro e eu acredito naquilo que Ele pode estar fazendo por mim. Quantas coisas Deus tem nos ensinado. Algum de nós estamos sofrendo demasiadamente à vista desse processo da pandemia? Em vista de tudo isso? Temos feito viagens maravilhosas. Ainda há pouco eu estava conversando com o irmão Virgílio sobre o trabalho incessante da espiritualidade, que nós, muitas das vezes, a maioria dos dias de trabalho, no nosso desprendimento, nós estamos lá ajudando. Outro dia eu vi a doutora Raquel, eu estava na dúvida se era ela mesma, estava até perguntando isso agora há pouco, o irmão Virgílio. Então, quer dizer, eles estão trabalhando aquilo que Jesus falou: olha, meu pai trabalha e eu trabalho também, está nos dias de hoje. Trabalha por nós, porque esse planeta, eu vou repetir pela milésima vez, tem um dono. E ele se chama Jeová. Na Bíblia chamam Jeová de Javé, que na tradução portuguesa é Jeová. Outros chamam de vários outros nomes, né? Que agora eu não estou lembrada. Mas depois eu passo uma lista para nós aí. Então, naquele momento em que eles viram Jesus flutuarem, o que foi que aconteceu? Eles se abateram. Eles já estavam completamente desesperados, com medo das ondas do mar. Mas o Salvador chega e eles ainda confundem com um fantasma. Então, quantas vezes o Senhor chegou para você em forma de outras coisas e vocês se temeraram, ficaram com medo e afastaram aquela ajuda que era para você? Preste atenção. Fiquem atentos. A ajuda está chegando a todo instante. Quem ora é ouvido. Mas Deus chama para fazer um arrazoado. Ele quer conversar, saber se você tem razão nas suas lamentações.
Não é assim tão fácil fazer um pedidinho e o pedido vai ser atendido, não. Às vezes tem pedidos que levam anos, sabe por quê? Porque se você está pedindo algo de bom para você, você também precisa ser bom para receber. É assim. Porque Deus é um Deus de justiça. Lembra das leis? A justiça faz parte de uma das leis do progresso espiritual, do progresso evolutivo da humanidade. É de você com você, de você com Deus. Ó, para frente e para cima. Então é assim que nós temos que andar. Como é que anda o nosso comportamento como ser dentro da sociedade? Nós estamos nos deixando envolver com as falas, com os burburinhos do povo, ou nós estamos convictos de que Deus sabe o que Ele está fazendo? Nós temos essa certeza ou nós estamos livrai-nos do mal? Amém. Só amém? Antes do amém, nós temos que mostrar as nossas razões. Antes do amém, nós temos que aguardar. Então, lá em Salmos 40 está dizendo, esperei em Deus com paciência. Né? Salmos 40, Davi fala, a minha fé me faz esperar, aguardei em Deus com paciência e ele me escutou. Então, quantos momentos nós nos sentimos ainda arrasados porque acreditamos, fazemos questão de acreditar que Deus não está nos ouvindo? Pense nisso. Sejamos sinceros. Colocamos a verdade na mesa junto de Deus. Não neguemos, por favor, que Ele está nos olhando, Ele envia os seus mensageiros para estarem nos acompanhando. E os mensageiros do Senhor, eles sabem o que nós fazemos, sabem o que está acontecendo em torno de nós. Isaías, ele, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, como conta a história de por que Isaías se tornou o grande profeta, esse profeta de grande, que tem um dos seus livros maiores dentro da Bíblia, são 64 livros, né, escritas de Isaías. Como foi que tudo isso aconteceu? Lá no capítulo 6 conta que foi quando o rei Uzias desencarnou. Isaías era uma daquelas pessoas, assim como nós, que vamos ao templo, né? Como é que você está indo ao templo? Né? Então, que vai ao templo, participava lá das preleções, ouvia todos os ministros falarem, mas não entendia que ele poderia futuramente, porque é o tempo. Deus aguarda você pedir a ele, eu quero trabalho, eu quero ministrar, eu preciso disso. Agora, tem pessoas que vão ao centro para poder ouvir a palestra, sentir ali naquele momento alimentado, e quando sai dali, esqueceu tudo que ouviu. Isaías, em certo tempo da sua vida, ele também era um desses, né? Uma dessas pessoas que iam sentar, prestava atenção, ouvia tudo, depois ia embora, conduzia a sua vida. Certa vez estava ele dentro do templo, na época em que o rei Uzias tinha falecido, e aí, naquele momento em que Deus estava preparando a todo aquele processo de recolhimento do espírito de Uzias, Isaías estava presente naquele local. E ele começou a ver os anjos descendo e fazendo toda aquela preparação. E ele despertou naquele momento da realidade espiritual que ele havia ouvido durante anos e anos de sua vida, né? Assistindo todas as preleções, os ministros falarem, contarem os profetas sobre a leitura, faziam a leitura, né? Da lei mosaica. Ele estava ali sempre, e de repente ele acordou porque ele sentiu uma energia diferenciada chegando dentro do templo, que foi o momento em que Deus estava recolhendo o espírito de Isaías. E ele viu os anjos. E, de repente, ele parou e pensou, e agora? Então, era muito grande aquilo, era sério demais. E agora? Quem é que vai tomar o lugar de Uzias? Como vai ser? Naquele momento, Isaías começou a perceber a grande importância que Uzias tinha na sociedade do povo de Israel, né? De nós, os judeus da modernidade, estudando a doutrina espírita, mas tendo que voltar ao conhecimento do Evangelho e o conhecimento do Antigo Testamento para poder entender o que se passa no mundo, o que se passa dentro de você, no seu universo mental, no seu universo interior, no seu universo pessoal com Deus. Como é que está a sua amizade com Deus? É uma pergunta que eu sempre faço. Como é que está a sua intimidade com Deus? Então, Isaías, naquele momento, ele começou a perceber
que a amizade com Deus precisava ser fortalecida. E lá, então, no capítulo 6, ele fala, quando ele vê quem irá ficar no lugar do rei Uzias. E nesse momento, um dos serafins voou onde eu estava, contando Isaías, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Por que isso? Porque Isaías era como as pessoas que xingavam, que colocavam palavras feias na boca. E ele se sentiu assim, meu Deus, eu não vou poder ser essa pessoa. Eu tenho palavras impróprias na minha boca. Está tudo isso aí no capítulo 6, capítulo 7 de Isaías. Peguem lá depois, faz um estudo. Entenda como todo o processo, né, de profetizar aconteceu para Isaías e para nós também. Como é possível que a gente possa chegar a essa condição de ser um missionário, um intermediário, um mensageiro do céu entre o plano terreno? Né? Então, eu sou médium e eu recebo a informação espiritual. Dentro do Mensageiro da Paz, a pessoa que recebe as mensagens do plano espiritual dos benfeitores sou eu. Então, toda vez que ocorre alguma situação na casa, só quem pode enviar alguma mensagem sou eu. Se essa mensagem não chega até a minha pessoa, não tem outra pessoa que irá receber. Não tem sonhos, não tem hino. É preciso buscar, então, a palavra na Bíblia. E assim foi com Isaías. O que foi que Isaías fez? Ele precisou transformar-se. E o anjo, então, pegou uma brasa e passou na boca de Isaías, mostrando para ele assim, agora você está limpo. E então, sabe o que Isaías fez? Ele virou assim, ouvi então a voz do Senhor que dizia, quem é que vou enviar? Quem irá da nossa parte atender o povo de Israel? E ele, na mesma hora, respondeu, aqui estou, Senhor, envia-me. Naquele momento, Isaías transformou. Isaías passou a ser o profeta. Ele passou a fazer uma transformação na vida dele incrível. E ele começou a andar no meio do povo e ver, Senhor, até quando, Senhor, o povo ficará assim, incrédulo? Até quando? Até quando está aqui, olha, no capítulo 6, no versículo 11, até quando, Senhor? E então o Senhor respondeu, até que as coisas e as cidades desmoronem, despovoadas, até que as casas fiquem desabitadas e os campos devastados e desolados. Por que, Jeová? Porque Jeová expulsará os homens e o abandonará em outro país. E o que significa essa palavra toda? A gente tem que ler tudo para poder entender. Maravilhoso, porque as pessoas, elas vão sendo removidas de uma forma ou de outra, quando Deus quer. Lembram de Jonas? Então, Jonas era um grande profeta. Ele sabia profetizar, ele sabia falar muito bem. Ele entrava na igreja lá em Nínive, né? E começava a falar. E ele conseguia movimentar multidões, multidões. Mas o coração de Jonas estava despreparado. E Deus pregou uma peça em Jonas. Fez ele entender a importância da transformação no coração, que não bastava a palavra. A palavra, para Deus, se ela não tiver significado de sentimento, ela é morta. E aí, então, Deus falou que ia destruir Nínive. E Jonas amou aquela... agora sim, Deus vai destruir Nínive. Vocês vão ver que tudo que eu falei era verdade. Era certo esse sentimento de Jonas, já que uma vez ele era um emissário de Deus. E Deus colocou ele à prova, mostrou, abriu os olhos dele, né? Então falou que era para ele enfrentar. E o que foi que ele fez? Ele fugiu, porque Deus ia jogar enxofre em Nínive. E ele poderia também passar... Ele ainda tinha essa desconfiança que um carvão vindo do céu, as pedras de fogo descendo do céu, podia passar e raspá-lo. Então o que foi que ele fez? Fugiu. Pegou um barco. Deus enviou uma ventania grande. O barco virou e Jonas pulou. Mas Deus enviou uma proteção para Jonas. Jonas caiu na boca de um grande peixe que, enviado por Deus, jogou Jonas de volta à terra firme. Aí Jonas foi lá e entendeu todo o processo. E virou para Deus e falou, mas o senhor não ia destruir a cidade? Aí ele disse assim, meus propósitos, quem sabe sou eu. Siga as minhas orientações e você será um homem feliz. Então Jonas se entristecia, porque ele achava que Deus tinha realmente que descer todo fogo,
todo enxofre sobre Nínive. E Deus falou, mas é você que decide isso. Eu quero que o meu povo se restabeleça das suas enfermidades espirituais, das suas enfermidades morais, das suas emoções. Eu quero que o meu povo mantenha-se firme de pé. E se você é o profeta que eu enviei, você também tem que trabalhar o seu coração, o seu sentimento. E as coisas começaram a melhorar e a mudar, e Jonas conseguiu entender que ele também fazia parte daquele povo incrédulo, que ele tinha o dom da palavra, tinha o conhecimento, mas ele não estava colocando em prática dentro de si mesmo. Ele estava sendo orgulhoso, ele estava sendo temperamental, ele irava-se com facilidade. É isso que Deus quer? É isso que Deus quer, o seu representante ter esse comportamento? Claro que não, né? Deus quer que o seu representante seja uma pessoa leal a ele, leal aos sentimentos. E é isso que Jesus veio nos ensinar, o amor em si. Porque o amor, ele cobre a multidão de pecados. Você pode ter sido todo pecador. Lembra de Maria Madalena, então? Quem que lembra de Maria Madalena? Ela é real. Aconteceu. Ela foi a representante, a emissária da Boa Nova. Ele vive. Olha só, gente. Então, muitas pessoas lembram no momento em que Jesus caminhava e aquelas pessoas que saíram de Jerusalém após o sepulcro de Jesus, após ele ter passado pelo processo todo, né, de morte na cruz, né, de ser enterrado e que ter tido o seu corpo sepultado. Dois dos seus discípulos caminhavam, né? Duas pessoas caminhavam na estrada de Emaús, completamente entristecidos, sentindo órfãos. Nossa, ele se foi. Ele disse que estaria de volta em 3 dias. Se passaram 3 noites e ele não apareceu. De repente, alguém se aproxima deles dois e pergunta para eles: por que estão se lamentando? Do que vocês estão aí sofrendo? E eles falam: não sabes? Sobre o que vocês estão falando? Dos últimos acontecimentos em Jerusalém? Não, do que se trata? É sobre um profeta? Sim, sobre o mestre. Nós acreditávamos que ele seria, né, a solução da vida, mas não, continuamos escravizados, somos servos do grande Herodes. Aí, mas vocês não entenderam? O que ele te ensinou para vocês? Ensinou várias coisas. Aí ele, e vocês conseguiram entender? Então, nós entendemos que ele seria o nosso Salvador. Então, naquele momento, já era noite, e esses dois pescadores convidaram, né, esse transuente, que era Jesus, eles convidaram esses transuentes a entrarem, sentarem-se com ele para um lanche, né, um cafezinho no final do dia, né? E Jesus começou a mostrar para eles que era ele. E eles começaram a um olhar para o outro. És o Senhor? O Senhor é Jesus, é o nosso mestre. Olha só, precisou de uma boa conversa, um bom tempo para eles reconhecerem que Jesus estava caminhando com eles. Então, eles saíram dali esfuziantes, voltaram a Jerusalém para falar aos demais. Muitos outros, né? Porque Jesus tinha muitos discípulos, mas todos estavam escondidos, cada um em um canto. Então, a Bíblia conta a importância de você ter realmente a certeza daquilo que você conhece. Então, você não conhece. Se você tem dúvida de que o Senhor virá, né? De que ele virá a sua vida, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar, como todo mundo fala. Jesus vai voltar, mas ele já voltou. Mas na sua casa, no seu coração, no seu interior. Se você duvidar que ele possa estar realizando sabe, toda uma alimentação em torno de você. Se você não acreditar nisso, você não vai acreditar realmente que ele existiu. Era lá, né? Então, nós precisamos ter discernimento de todas as coisas. Nós precisamos saber pedir a Deus. Nós precisamos de acreditar que ele está completamente envolvido, como diz lá o apóstolo Paulo, né? Quando oramos, estamos acessando o plano espiritual. O apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Nós estamos acessando, quando oramos, o plano superior. O universo está para nós, aguardando nossa chamada, o nosso convite,
Olha, aguardando nosso... Olha a humildade, hein, gente? Ó, aguardando o nosso convite. Deixa eu ler aqui Filipenses. Vou ver se eu marquei aqui Filipenses, capítulo 3, 20, porque também é uma boa leitura para a gente poder estar fazendo também, como diz, né? Deus a, Jesus, a Isaías fazia aqui um arrazoado, né? Um arrazoado, colocar as suas razões. Será mesmo que você tem razão, né? Do que você está, lamentando, né? Será que as surpresas que você tem experimentado, você não é o maior responsável dessas surpresas, né? Será que você tem mesmo que colocar a culpa no outro ou você precisa então estar se analisando, né? Por que o outro é sempre responsável pelas suas tristezas e as suas aflições? Porque o outro é você. Por que não você? Né? Por que a gente tem que acreditar, né? Por que temos que acreditar, irmão Virgílio, que o outro é responsável pelas nossas enfermidades? Por que a gente tem que pensar desse jeito? O senhor concorda? Claro que não, diz o irmão Virgílio. Não, irmã Deoclésia. Não. É importante que a gente coloque a nossa verdade no nosso coração, na nossa boca, né? É importante que a gente trabalhe toda a firmeza que nós temos, né? Da nossa responsabilidade, já que uma vez nos sentimos cristãos, já que nós somos cristãos. A Bíblia antiga aqui, eu acho que eu sou mais companheira dela aqui. Então, como a gente aprendeu em muitas oportunidades que tivemos de estarmos reunidos junto no Mempais, né? Nós aprendemos muitas coisas com a própria presença do Senhor. Né? Eu mesma tive a oportunidade uma vez de tocar nas pernas de Jesus. Não toquei, não. Não, realmente eu não toquei. Eu vi Jesus caminhando assim, olha, eu falei, meu Deus, não acredito, é verdade. Eu abaixei a cabeça, mas minha vontade era me jogar ali, mas me senti assim, né, um pouco assim, indigna, né? Já tem um tempinho isso, eu me senti um pouco indigna. Então, o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 e 21, essa informação importante que a gente precisa sempre estar olhando. Olha só, gente, eu acho linda essa passagem, e ela tem tudo tão a ver conosco, que somos mempasianos. Ela tem tudo tão a ver com o nosso interior orgânico espiritual. Orgânico é a matéria, mas a nossa matéria ela é envolvida pelo nosso espiritual. Isso tem tudo a ver conosco. Olha só, ele diz assim: a nossa cidadania, porém, está lá no céu. Gente, pense nisso. Olha o que o apóstolo Paulo fala. De onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus como Salvador. Então, nós somos cidadãos de onde? Dos céus, da pátria espiritual. Se somos de lá, nossos parentes espirituais, eles vêm nos socorrer. Olha só, se eu ligar para um dos meus parentes aqui, disser que estou assim, olha, estou precisando de uma ajuda, baixa todo mundo aqui. Porque são meus parentes de sangue. E se eu, então, telefonar por um dos meus parentes espirituais daqui, do Grupo Mensageiro da Paz, eu sei que se eu ligar para alguns, estarão aqui também. Isso tem uma certeza. Eu posso citar nas minhas mãos as pessoas que, se eu ligar, vão vir me socorrer. E vocês? Vocês têm essa certeza? Eu tenho. Eu tenho essa certeza dentro de mim. Então, por isso que eu falo, quando a gente realmente ministra o conhecimento espiritual em nós, quando nós estamos nos envolvidos nessa certeza, nessa verdade, nessa real espiritual realidade que existe em nós, gente, nós não temos como errar. Agora, temos que ter também o conhecimento da lei de causa e efeito. Nós não podemos deixar isso de lado jamais, achar que nós somos o bonzinho. Não somos. Felizmente não somos. Né? Infelizmente, nós estamos ainda precisando de reparos, de saldar os nossos débitos. Isso é muito sério. Né?
Então, é um momento em que, quando tiver de parar, Ana Clara, você fala, tá? Então, nós precisamos de entender que existe essa possibilidade de nós vermos fantasmas em torno de nós. Existe a possibilidade, mas ele só vai fazer efeito na nossa vida se a gente deixar. Deixar. Se você deixar se envolver pelo desespero, ele vai fazer um Armagedon na sua vida. Vocês sabem o que significa Armagedon? É bagunça, é destruição. Tá? Se vocês não gostam da palavra Armagedon, maremoto. Dá para explicar o que é maremoto? O que é maremoto? São as grandes ondas destruidoras. Vocês querem isso? Então, olha, sejam fiéis com Deus. Sejam reais. Chame eles para fazer um arrazoado. Renove seus pedidos. Coloque vírgula onde tem que estar. Coloque exclamação onde tem que estar realmente. Coloque a lágrima onde realmente ela tem que estar. Veja se sua lamentação está realmente de acordo, para que você possa receber uma solução. Porque se não estiver, vai demorar. Existem casos que a gente pode estar contando dentro do Mensageiro da Paz que levaram 5, 6 anos para serem resolvidos, outros 20 anos. São 22 anos de Mensageiro da Paz e a gente tem coisas que ainda não foram resolvidas. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Consciência. As coisas estão aí para que a gente possa manipulá-las. As energias, elas existem. Elas estão no nosso consciente. Deus nos deu isso. Eu falei no estudo de sexta-feira sobre isso. Estou repetindo hoje porque é importante. É como o aprendizado do A, E, I, O, U. Vocês lembram do caderninho de pauta? Quantas vezes tivemos que escrever A, E, I, O, U para hoje a gente saber? Escrever o A, E, I, O, U? É como andar de bicicleta. Vocês lembram quantas vezes tivemos que ralar o joelho? Tem gente que nem sabe andar ainda, porque desistiu de aprender. Porque não tem equilíbrio. Porque não desenvolveu o equilíbrio. Então, como vai andar na corda bamba? A vida é uma corda bamba. Mas depende de você que ela esteja firme, ereta, decidida a te levar aonde você focou a ir. Então, é importante que a gente busque orientação espiritual através da oração, das leituras. A Bíblia é um livro que te ensina todas as coisas. Ela não está ultrapassada, não, gente. Quem foi que falou isso, né, irmão Virgílio? Exatamente. É o que o irmão Virgílio está falando. Deus irá nos avaliar, né? Ele está falando aqui que o perfeito amor lança fora o temor. Olha só que bonito, né? Anotem isso aí. O perfeito amor lança fora o temor. Então, o amor perfeito é o amor divino. E se você acredita no amor divino, ele vai lançar fora o seu temor, ou seja, o seu medo. Já o apóstolo Paulo nos orienta, né, a dizer que o medo é o pior de todos os inimigos que alguém possa ter em companhia. Está acompanhada do medo? Que pena. Está acompanhada do medo? Ah, que isso. Olha, sinto muito. É então possível substituir o mal pelo bem? Claro que é. Tenha fé. Acredite. Acredite na sua força de vitória e acredite em Deus. Porque é Ele que manda o sol se abrir sobre justos e injustos, a chuva descer sobre justos e injustos, as sementes germinarem sobre a terra. É Ele que decide, porque Ele é o gerenciador das energias de todos os planetas que estão aí no nosso universo e principalmente o planeta Terra, porque nós estamos aqui nesse momento. Não principalmente porque Deus ama mais a Terra do que outros planetas, não. Principalmente porque nós estamos aqui. Né? Nós estamos aqui e estamos sendo regidos pelas forças, né? Por todas as unidades espirituais que estão envolvidos, cada um de nós. Então, se você quer uma energia poderosa, busque-a. Envie o seu pensamento para o universo e ele vai te atender. Envie seu pensamento, sua oração. Antes de sentar-me aqui, eu fiz umas 2 orações. Quando acordei e depois quando eu comecei. Sabe?
A minha primeira oração foi só de agradecimento e a segunda foi de proteção para que o trabalho saia da maneira como tem que sair. Né? Então, quando o apóstolo Paulo fala que és uma nova criatura, você só vai poder acreditar nisso se você realmente for uma nova criatura. Não adianta você botar a Bíblia debaixo do braço e dizer que você é uma nova criatura, porque você passou a ser um cristão, mas você está sabendo? Você está entendendo o que Deus quer falar? Então, o livro dos Espíritos, na questão 457, diz aqui que os Espíritos sabem, que vocês sabem. Desculpe, irmão Vigílio, que os senhores sabem o que se passa conosco. É real. Pois é, então. A letra é morta, né? Só se tornará viva se colocarmos em prática. Então, não vai adiantar. Ela só vai fazer efeito na sua vida, se você confiar. Então, olha só, se você está deprimido, se não tiver fé de que você pode se erguer através da ajuda espiritual, seja de qual canal ela venha, você vai continuar deprimido. É bom estar deprimido? Não é, sabe por quê? Quando as pessoas estão deprimidas, elas reclamam. Não é. Você está com alguma doença, está com alguma enfermidade? Dialogar com as dores quando se está deprimido para que ter sabedoria no final, é isso? Então, olha só. Como eu falei um tempo atrás, que a dor é amiga, até o Siné citou isso no Evangelho de quarta-feira, né? Ela diz, a irmã Deoclésia sempre fala que a dor é inimiga porque ela dá sinal. É como a febre. Por que quando você está com febre? Nossa, peraí, por que será que eu estou com febre? Ela é um sinalzinho para te dizer que alguma coisa não está indo bem para você, nem com você. Aí o que você faz? Procura um médico, não é? Porque se tem responsabilidade, compromisso com as medicações alopáticas e não vai ter com as medicações espirituais, terapêuticas, que vêm da natureza. Por que não, gente? Por favor, por que não? Pois é. Vamos ver o que fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7. Capítulo 7 de Romanos, é ali no momento em que o apóstolo Paulo conta, né, sobre o seu passado. Ele conta ali sobre o momento em que ele era realmente um carrasco em relação ao desconhecimento que ele tinha do evangelho do Senhor Jesus. Mas ele era autêntico nas leis mosaicas, então ele era um fariseu, um conhecedor legítimo, né, de todas as coisas, e em dado momento em que ele começa a fazer a transformação na sua vida, ele percebe o quanto ele não era digno ainda, né? Porque até que esse momento, né, ele ainda se sentia preso a algumas das suas destemperanças, né? Então ele foi e falou: o mal que eu quero, o mal que eu não quero, eu não posso realizar, uma vez que eu conheça, né, que eu conheço os segredos, o ministério do Senhor Jesus, o mal que ele tem, ele não pode colocar em prática. Porque o mal que ele quer não é o mal verdadeiro, não é o mal do bem, que possa ser realizado dentro do caminho do bem. Porque o mal que ele se refere é o orgulho. Você acha que você sendo um homem orgulhoso, você vai ser um cristão bom? Vai ser um bom cristão se você for alguém orgulhoso? Né? Então, examine as escrituras para terminarmos. Examine as escrituras para que você possa compreender cada vez mais o sentido da vida. Está ali, está aqui, olha, na nossa Bíblia Sagrada, né? Aqui, opa, aqui, mas é isso mesmo. Então, gente, que a paz do Senhor nos abençoe, que possamos ter um domingo reflexivo, que a gente possa descansar, né? E agradecer a Deus. Hoje é o primeiro dia da semana, né? E que a gente possa estar orando, pedindo a Ele uma semana tranquila de paz, que possamos estar
trabalhando a nossa mente. Nesse tempinho, já que tem muitas pessoas, algumas pessoas que não estão realizando algumas tarefas fora de casa ainda, né? Então, que possa estar buscando esse arrazoado com Deus, colocar suas verdades, não só lamentar, não deixar que a sua crença te limite, que você acredite que você está certo, porque você não está. Entendeu? Porque você não está. Porque se Jesus ensinou-nos a que quando te ofenderem, quando te der a outra face, perdoa 47, 7 vezes 42 vezes, 470 vezes. Muitas palavras, né, que a gente tem que guardar. As coisas estão bem conhecidas por nós, estão bem já explicadas. Mensageiro da Paz sempre foi uma escola onde a gente aprendeu muita coisa boa. Eu aprendi tudo lá. Sobre as orientações dos espíritos. Tá bom. Então, que a gente, que se nos obrigarem a caminhar 2 milhas, que a gente vá 4 milhas, mas se a gente emperra o pé e diz que só vai caminhar 1 milha, colocamos aí a nossa vaidade, a nossa ira, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, não somos, né, um verdadeiro cristão. Ainda não estamos conseguindo substituir o mal pelo bem. É isso aí, gente. Paz. Vocês sabem o que significa o shalom? Ah, é bom dia, é boa tarde, Deus contigo. É isso aí na linguagem hebraica, né? Deus contigo, não é isso? Então, olha só, nada mudou, as coisas continuam as mesmas. Que tenhamos nós um ótimo domingo. Um abraço em cada um de vocês, meus queridos irmãos. Que assim seja. Posso no momento não entender, posso no momento acusá-lo, mas no seu tempo tudo está revelado. Meu Deus, como é difícil entender. Provas e expiações são elas que me fazem crescer. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Angústias me tomam a alma, respostas vêm de todos os lados, mas qual delas devo seguir? Jesus, explica pra mim. Provas e expiações me levarão ao Senhor. Provas e expiações, com elas tenho que aprender. Provas e expiações, com a renúncia eu tenho que viver. Provas e expiações, com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Com Jesus ao meu lado eu sei que vou vencer. Oremos. A boa nova, irmãos, é a mensagem de paz que Jesus dirige aos nossos corações, nos convidando a colaborar na edificação do seu reino, a contribuir na transformação moral do mundo. Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. E ir ao Pai significa elevar-se, purificar-se. Para encontrar o Pai, teremos de aceitar a mão que Jesus nos oferece, que são os seus ensinos e exemplos. Somente o Evangelho solucionará os problemas da humanidade. Onde houver o Evangelho sentido e vivido, haverá caridade e perdão. As reformas têm que ocorrer de dentro para fora, edificando com o Evangelho a reforma dos costumes, para que um dia Jesus possa dizer: O meu reino já é deste mundo. Que assim seja.